Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia Ferrarese, estudante de Relações Internacionais aqui da FAP, e hoje, mais uma vez, tô aqui no OCAcast, que é o podcast, né, com audiovisual também, do OCA, o Observatório do Continente Africano, e junto comigo eu tenho o professor Lucas Leite. Obrigado, Júlia. Oi, gente. Aqui é o professor Lucas Leite, do curso de Relações Internacionais da FAP e também coordenador do Observatório do Continente Africano. Mais uma vez, estamos aqui, dessa vez para falar sobre a questão do nome do continente africano. Mas antes disso, fala pra gente das redes sociais, Júlia. Isso, a gente não tá só no Spotify e no YouTube, nós também estamos no Instagram, no Twitter, Threads e TikTok. Então acompanhe a gente, acompanhe o OCA, siga, compartilhe, comente com seus amigos, ajude a divulgar o OCA para fazer o OCA crescer cada vez mais. Conta pra gente então, Júlia, o que é esse negócio de mudança do nome de África, né? Do nome do continente? De onde veio isso? Por que tá essa temática aí? Quem propôs isso? Então, o principal líder do movimento aí para mudar o nome do continente africano é o professor da Universidade de Pretória, que fica na África do Sul, Jonathan Okeke Shimakonan. Ele é um dos líderes desse movimento, né? Justamente para mostrar para as pessoas de onde vem o nome África e por que ele quer fazer essa mudança, né? Não só ele, mas, enfim, todos os pesquisadores e estudiosos da área, né? África a gente tem como principal significado, né? Proeza e façanha. Mas as origens do nome África, ele advém de outras etnias e outros grupos e tudo mais. Então, a gente tem do latim África, que significa ensolarado e exposto ao sol, do fenício Afar, que é a terra seca, a terra da poeira, e do grego Afrik, que é sem frio. Pois é, se a gente pega todos esses nomes, a gente percebe que nenhum deles é do próprio continente africano, né? A gente tem ali a versão do latim, ou seja, romana, a gente tem a versão grega e a gente tem a versão fenícia, que é do Oriente Médio, e que fala muito mais da ideia do deserto, né, da questão do Saara, daquela região africana, do que, por exemplo, das savanas, das florestas tropicais, da água em abundância, né, das cachoeiras, de toda essa riqueza que existe no continente africano, e reduz tudo isso à ideia de um território seco, quente, e que é muito difícil, né, das pessoas que têm a pele queimada pelo sol, que a gente poderia pegar enquanto parte dessa etimologia, que, portanto, não traduz exatamente, pelo menos olhando dessa forma, com essa etimologia, o que seria o continente africano. Justamente. Então, o nome África, né, a gente pode concluir que ele foi como uma imposição dado pelos colonizadores, né? A gente sabe que a África, muitos países falam inglês e português, francês, justamente por conta desse processo civilizatório, né? Então, foi um nome imposto ali, forçado, e sem saber mesmo como que eles se autodenominavam, né? Como aqueles povos se reconheciam. Eu tenho certeza que não era como africanos, né? Isso foi algo imposto e colocado por eles de maneira forçada. Então, é uma consequência do colonialismo no continente africano impondo, né? E forçando mesmo o nome África para o continente. E isso mesmo ainda no Império Romano, né? Que chamava uma parte daquela região de África. Mas o Império Romano trabalhava com a ideia de África uma parte só do continente. Então, se a gente pega na prática, as pessoas que vivem no continente historicamente de milênios, centenas de anos anteriormente, como eles se chamavam? A gente não tem esse dado, né? Então, teria que ser feita uma pesquisa de fato, histórica, etimológica também. Mais importante que isso é a ideia de que o apagamento que existe quando a gente universaliza em torno de um nome que veio de fora. Porque quando se pensa em Europa, o que a gente pensa, né, no estereótipo de Europa? Civilização, beleza, estética, ciência. Mas quando a gente pensa em África, o que vem no estereótipo para muitas das pessoas, infelizmente ainda? É justamente essa ideia de terra seca, de terra quente, essa ideia de pobreza, de ser inóspito. E não é isso. Ou seja, essa visão que é vista, que vem de fora, ela universaliza como se fosse uma coisa só. E esse não é o ponto. Tanto que a proposta do nome, de um novo nome, né, tem a ver justamente com essa ideia de resgatar a noção de que a África é o berço da humanidade. Né, Júlia? Qual que é esse nome, então? Então, a proposta é de Anaésia. E é justamente o significado de Anaésia é terra de origem ou terra-mãe em Igbo, que é uma língua de um grupo étnico da Nigéria. Então, esse Anaésia refletiria, né, o papel da África como sendo o berço da civilização humana, né, da espécie humana, de onde que foi a partir dali, né, que os primeiros seres humanos surgiram e aí começaram a povoar
começaram a povoar o mundo e se dissipando e tudo mais. Então tem essa ideia de berço mesmo. E é um contraponto absurdo com o que a gente vê hoje, né? Ao mesmo tempo que a África foi o berço e é um dos continentes mais importantes para a evolução da espécie humana, é o continente mais negligenciado e mais colocado à margem de todos, né? Então é o continente que a gente menos fala e que menos tem debate sobre. Então a gente tem que dar mais visibilidade ao continente e trazer mais notícias, e dar mais importância de fato. Sim, e se a gente pensar em termos dos países mesmo, eles já mudaram de nomes, né, várias vezes. Sim. Burkina Faso, por exemplo, que agora é um nome que retrata o conjunto etnolinguístico ali da região, antes chamava Alta Volta, que tem a ver com o rio, que tem a ver como os europeus chegaram lá e colonizaram e focaram na ideia de que o rio determina o nome de tudo. Mas não, Burkina Faso tem outro significado. A mesma coisa com Suazilândia, terra do Swali. Hoje se chama Eswatini, que tem muito mais a ver com a concepção histórica daquele lugar. Então a gente se pergunta, né? Será que em alguma medida mudar o nome do continente também não seria uma reconstrução, uma visão agora de dentro para fora, para pensar-se de um continente que tem voz, que tem capacidade de falar de si mesmo, né? Exato, só que não é tão fácil assim, né? Não basta querer, né? Até porque mudanças assim tão grandes do continente todo, né, que envolve vários países, ela está relacionada não apenas a aspectos simbólicos, né, como o nome, mas a questões financeiras também. Porque mudar o nome do continente também teria que mudar tratados, acordos, convenções, mapas. Então tem um emaranhado de ligações por trás do nome do continente africano e isso seria muito custoso. Então, além de ter uma aprovação do próprio sistema internacional, os países africanos que compõem o continente africano, eles estariam dispostos a mudar o nome do continente? Pois é. Né? Então, e outra coisa, quem tem o poder de decidir isso? Né? São os estudiosos africanos, são os chefes, os líderes de estados do continente africano, né, dos países do continente africano, é a sociedade internacional, onde que a ONU entra aí, né? Então são várias incógnitas que precisam ser discutidas, né? Então é muito difícil, não é fácil, né? Tem que discutir, pensar e é uma questão a longo prazo. A gente não vai conseguir ter uma resposta breve sobre isso. Tanto é que se a gente olhar nesses mapas que a gente colocou para vocês aqui, vocês podem achar fácil na internet também, da divisão étnica pré-colonização, mostra como a África ela é multifacetada. Ela era formada por vários reinos, principados, por vários tipos de nações, povos, monarquias também, formas específicas de organização política, social e econômica, que foi transformado num sistema de estados, né, imposto pela colonização europeia. Então, a gente percebe como a questão da colonização tem tudo a ver também com como a gente nomeia as coisas, como a gente chama as coisas, né? E eu ia justamente falar, então, Ju, para você trazer um trechinho do José Rivais Macedo, naquele livro dele, Intelectuais Africanos e Estudos Pós-Coloniais, que ele fala do Rotundin, do Mudimbe e do Achille Mbembe, que é muito interessante esse trecho, que fala justamente sobre isso, né? Quem pode falar e construir conhecimento acerca de África? E isso inclui o próprio nome. Sim. Então ele fala assim: há a potencial capacidade de alienação do africanismo, enredado em discursos extrovertidos, cujos moldes aprisionam o pensamento, impedindo-o de produzir alternativas teóricas autônomas. Era preciso se deter longamente na teia discursiva do africanismo, juntamente para identificar os fios e tramas do que ele denomina biblioteca colonial, isto é, o conjunto de enunciados emanados de distintos grupos de observadores externos que acabam por constituir regimes de verdade e servir de recurso de autoridade de uma razão etnológica, amplamente empregada na interpretação de realidades africanas, inclusive por africanos. O José Rivais Macedo, inclusive, é um dos grandes nomes em termos de pesquisa historiográfica e teórica sobre o continente africano aqui no Brasil. Ele fala muito disso, né? Eu gosto muito dessas expressões que ele traz, a biblioteca colonial, ou seja, quais os conjuntos de conhecimentos, sentidos e significados que são possíveis de serem usados. E ele traz muito bem isso. Quem pode falar de África? Né? Os próprios africanos, quando falam de África, falam a partir desses regimes de verdade que foram constituídos a partir da Europa, a partir do Ocidente, a partir da visão colonial. Então, esse trecho é justamente para a gente fechar com chave de ouro, para mostrar como que todas essas constituições que nós temos, de nomes, de verdade, de significados, na prática vêm de algum lugar. Então, questionar isso talvez seja o primeiro passo
na busca por uma visão mais autônoma, teórica e empírica sobre a África. Exato. E é muito bom também ver como as novas gerações, né, e eu me incluo nisso, né, tenho 19 anos, então como que a minha geração e as gerações mais novas, elas estão dando mais voz também para o continente africano. Então a gente vê os materiais das crianças que já trazem conteúdo sobre a África, né, coisa que a gente não se via antes. Então eu vi, mas não tanto. Eu imagino que a escola que o professor tenha estudado... Menos ainda. Falava pouquíssimo de África. Então a gente vê que finalmente estão escutando o continente africano e estão dando importância para ele, até porque ele faz parte do planeta, né? Tem pessoas que moram lá, tem civilizações complexas que moram lá. A gente tem que desmitificar tudo que a gente já viu sobre a África, porque a gente sabe que é uma visão de terceiros, né? Uma visão imperialista, colonizadora. Então a gente tem que mudar e mudar a chavinha que tem na nossa cabeça, né? É isso mesmo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Semana que vem, na próxima quinzena, a gente está sempre trazendo novos conteúdos sobre o continente africano, tanto no Spotify, na versão do OcaCast, de podcast, quanto no videocast, na versão em YouTube. Além disso, aproveita para seguir a gente em todas as redes sociais, tá bom? No Blue Sky, no Threads, no Twitter, que voltou, no Instagram, no TikTok, enfim, a gente está espalhando a informação sobre a África em todos esses lugares. Apoiem o Oca em todos os lugares. É isso aí, vamos seguir o Oca. E fazer um agradecimento, né, professor? Não só, enfim, a nós aqui que estamos aqui discutindo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, mas também aos outros integrantes do Oca, né? Todos os participantes do Oca, mas em especial nós temos Mikael Roira no áudio, no playout, Agatha Tavares, na direção de imagem, Júlia Gitti, no roteiro, Júlia Ferrarese, Letícia Francischetti, Mariane Shimoda e, por fim, na produção, Alziro Tonin e Júlia Farias. Muito obrigada, isso aí, gente. pessoal. Até mais. Até a próxima. Beijo.